Abram suas Bíblias no Salmo 91. Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estou aqui diante dos teus servos para mais uma vez levar a tua palavra e peço que o Senhor esteja a instruir os meus lábios com a ação do teu Espírito, para que os corações nessa noite sejam edificados com esta palavra, que os nossos corações saiam daqui, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco. Derrama sobre nós a tua graça e o teu poder, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, o Salmo 91 tem um conteúdo muito atrativo, pois sua mensagem mostra o poder de Deus em guardar os seus servos, mostra como Deus é o nosso protetor. Já notaram algumas residências de alguns cristãos que geralmente na sala eles põem sob uma estante, uma Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso pudesse trazer proteção a este lar? Eu, na minha adolescência, queridos, eu tinha o hábito, antes de deitar-me, de ler todas as noites o Salmo 91, como se fosse algo mágico, um ritual mágico que queria me proteger dos inimigos da vida. Tudo isso é superstição grosseira, que infelizmente muitos cristãos superficiais acabam fazendo. Precisamos ter o cuidado de não usar a Bíblia de modo errado. E isso é perigoso, pois nos deixa vulneráveis à ação do inimigo. Contudo, o poder do Salmo 91 está em sua mensagem quando lido e meditado com profundidade, não numa forma ritualística, como se fosse um mantra que busca a proteção do Deus Altíssimo. É preciso atentar profundamente nas palavras do Salmo 91 e deixar que a sua mensagem ela toque profundamente os nossos corações para vivenciarmos verdadeiramente o seu poder através do Espírito Santo que age em nosso peito e arde em nossos corações. Estudiosos do Antigo Testamento atribuem a autoria do Salmo 91 a Moisés. Segundo as tradições do Midrash, Midrash é o termo que designa uma exegese profunda e contrária ao método Peshat, tentando penetrar e revelar o espírito das Escrituras. Segundo essas tradições do Midrash, declara que o Salmo 91 foi composto por Moisés no dia em que completou a construção do tabernáculo no deserto.
O Salmo 91, queridos, inicia evidenciando a importância de viver à sombra do Altíssimo, cujas bênçãos decorrem ao longo do texto, quando seu servo é protegido das armadilhas do diabo, dos ataques do inimigo e da destruição. Hoje veremos para nós a importância do Salmo 91 ao trabalhar sobre o tema viver à sombra do Altíssimo. Viver à sombra do Altíssimo. Amados, a primeira coisa que nós podemos notar é que, vivendo sobre a sombra do Altíssimo, temos a afirmação nos versos 1 e 2 de que Deus é o nosso refúgio. O salmo começa com uma declaração firme: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A palavra habitar no hebraico, Yoshev, ela tem em si o significado de viver, habitar de forma permanente. Então, habitar não é visitar de vez em quando o esconderijo do Altíssimo, mas permanecer, ficar, residir, viver à sombra do onipotente e altíssimo Deus em seu esconderijo. O termo esconderijo do Altíssimo, Beseter Elion, em hebraico tem o sentido de lugar secreto do Altíssimo. Esse lugar secreto, meus irmãos, é comparado com a nuvem espessa na qual Moisés entrou ao subir o Sinai, conforme narra o texto de Êxodo capítulo 24, versículo 18, onde ali permaneceu 40 dias e 40 noites, debaixo, ou melhor, no lugar secreto do Altíssimo. O capítulo 20 de Êxodo, também versículo 21, afirma que Moisés chegou a essa nuvem escura, onde Deus estava. Altíssimo, aqui no Salmo 91, é referido pela palavra Elion, o Elion, que é um dos maiores nomes de Deus usados para, um dos maiores nomes usados para Deus. É o Elion, o Deus Altíssimo, sob a sombra de quem nós podemos nos refugiar. Então, vocês aprendam, El Elion significa o quê? Vocês não estão prestando atenção no sermão, não é? El Elion significa o quê? Deus Altíssimo, sobre a sombra de quem nós podemos refugiar. Nesse lugar secreto do Altíssimo é que encontramos refúgio, descanso e confiança. Segundo o autor desconhecido, o esconderijo do Altíssimo encontra-se revelado em sua palavra, aqui, na Bíblia Sagrada. Aquele que habita em sua palavra, não apenas a visita, mas busca viver nela, por ela, à sombra do Onipotente, ele descansará. Esta palavra um dia se fez carne, ou seja, se tornou Cristo. Esta palavra é o próprio Cristo de Deus. É nele que precisamos viver, é nele que encontramos graça, paz e descanso. Já a palavra sombra, bitzel, no hebraico, também significa abrigo. E é interessante quando essa palavra é encontrada no texto onde que é empregada a passagem que a casa de Ló foi cercada por homens depravados que desejavam fazer mal aos anjos hospedados por ele. Porém, Ló pede para que os habitantes de Sodoma não fizessem mal nenhum aos seus hóspedes, pois, segundo a lei da hospitalidade do Antigo Oriente, Ló devia dar proteção enquanto ele estivesse debaixo do seu abrigo, debaixo da sua sombra, da sua casa. Somente não façais a esses homens, porque isso eles vieram à sombra, ao abrigo do meu telhado, conforme o texto de Gênesis capítulo 19, verso 8. Aquele que vive permanentemente à sombra no Onipotente, terá a proteção do Senhor, como os anjos tiveram a proteção de Ló. Esta sombra é Jesus. Quem não confia em Cristo, não está sob o seu abrigo, e não entrará no seu descanso. Então eu convido você
que entrou nesse santuário, que ainda não conhece a Jesus, que busque nele a segurança, a sombra do Onipotente, o abrigo seguro para as investidas de Satanás, que veremos nos versículos seguintes. Ao habitar na sombra do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, afirmamos que ele é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Baluarte significa fortaleza, que nos abraça, protege e nos abençoa. Em Cristo nós temos habitação plenamente segura. E segundo e último lugar, temos a descrição de como ele é o nosso refúgio. Dos versos 3 até o versículo 13, há vários perigos que enfrentamos nesse mundo. Alguns são concernentes a situações espirituais, o laço do passarinheiro, conforme o versículo 3 na parte A, enquanto outros são de origem física, a peste perniciosa, conforme esse mesmo texto na segunda parte do versículo. Segundo os comentaristas, livrar do laço do passarinheiro tem o sentido de arrancar a força da armadilha do caçador e da praga que causa destruição. É possível que, ao falar ao laço do passarinheiro, o salmista esteja referindo aos ataques secretos e ardilosos de Satanás. São concernentes às situações espirituais. Conforme os biblicistas, peste perniciosa refere-se ao físico e significa basicamente doenças perigosas com potencial de se tornarem verdadeiras pragas e epidemias. Por isso, alguns estudiosos interpretam que peste perniciosa como sendo uma referência a alguma doença infecto-contagiosa. Alguns podem ser de origem psicológica. Por exemplo, o texto fala sobre os terrores que assaltam nossa alma, podem estar somente na nossa psique, na nossa imaginação. O versículo 5 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O terror noturno, queridos, normalmente se caracteriza pelo episódio súbito de medo intenso que ocorre durante o sono. Geralmente iniciado por um grito, é acompanhado por manifestações comportamentais ou autonômicas, como palidez, expressão facial de pânico e sudorese. Assim escreveu um autor desconhecido. A seta que voa de dia significa literalmente uma flecha lançada por um arqueiro que corta o ar até atingir o seu alvo. Na Bíblia, essa expressão é utilizada de forma singular para falar dos perigos e calamidades que cercam os homens. As flechas são lançadas em nossas direções, elas têm alvo certo, é o nosso peito, as nossas costas, as nossas cabeças, as nossas pernas. O Senhor quer nos livrar dessas flechas que voam de dia, que são lançadas dia após dia na televisão, nos meios de comunicação modernos, nas mídias sociais, etc. Tal. São setas que você tem enfrentado a cada momento. Ainda há os que são inesperados. A palavra de Deus fala sobre a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, peste que anda na escuridão, e há perigos que são impossíveis de evitar, a mortandade que assola ao meio-dia, conforme o versículo de número 6. Segundo Barnes, um comentarista, o significado é que sempre que, ou em qualquer forma, vier uma calamidade que varre o povo, seja à meia-noite ou ao meio-dia, seja na forma de pestilência, guerra ou fome, aquele que confia em Deus não vai ter medo. Ele sentirá que será preservado de suas devastações, ou que, se for afetado, não terá nada a temer. Ele é amigo de Deus e tem esperança de uma vida melhor. Na morte e no mundo futuro, não há nada do que ele deva temer. A Septuaginta e a Vulgata Latina traduzem isso estranhamente. Esse texto é traduzido nem do infortúnio e do demônio do meio-dia.
Mas continuando, aqueles que colocam sua confiança em Deus, promete a sua palavra que serão protegidos de todos os perigos. E qual seria a fonte dessa proteção divina e espiritual? O verso de número 4 fala dessa proteção amorosa e eficaz. Diz assim: cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, ou seja, aquele escudo, né? É um escudo, por isso que é o sinônimo praticamente, pavês e escudo praticamente é a mesma coisa. Temos a proteção amorosa e eficaz. Segundo o pastor Lázaro Lyson, nesta parte do Salmo é onde sentimos o cuidado do Senhor para os que se o consideram refúgio e fortaleza. Não pode se sentir sozinho e desprotegido, mas Ele está a cuidar da nossa vida. Assim como a ave que estende as suas asas sobre os seus filhotes para protegê-los, assim o Senhor Jesus estende as suas asas para proteger das intempéries desse mundo o seu povo, eu e você. A declaração: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, conforme diz o verso 7, fala do cuidado protetor do Senhor para aqueles a quem Ele comprou com seu próprio sangue. Deus, o Todo-Poderoso, Ele guarda os fiéis da calamidade que os cerca e dos ímpios que se levantam contra o seu povo. E se Deus assim o permitir, poderemos ver a derrota dos nossos inimigos, conforme o verso 8, diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Assim, meus irmãos, quando se tem o Senhor, Deus Altíssimo, por refúgio e morada, poderemos ver a derrota dos nossos inimigos. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, no verso 10. É a declaração que significa que Deus cuida providencialmente daqueles que são seus. Já no verso 11 e 12, os caminhos dos fiéis serão guardados pelos anjos do Senhor, sustentando-os e impedindo que tropecem. Vocês já ouviram falar do anjo da guarda? Provavelmente muita gente já ouviu falar do anjo da guarda, mas aqui não é o anjo da guarda, porque segundo o catolicismo romano, cada um daqueles que são fiéis tem um anjo que é designado para guardá-lo desde o seu nascimento até a sua morte. Nós não cremos assim. Nós cremos sim que Deus, através dos seus anjos, são enviados, talvez um dia talvez no outro dia outro. Um dia é o Miguel, outro dia o Joaquim, outro dia é o Artaxerxes, outro dia é o Wagner. Cadê o Vaguinho? Está aí, né? É o Wagner. Outro dia é o Vinícius Costa. Aí manda esses anjos, né? Não estou dizendo, os anjos aqui são do mundo espiritual, não são do mundo físico, não. São do mundo espiritual, eles são enviados para nos guardar. Eu particularmente já contei nessa igreja a experiência que eu tive, que eu acredito que foi um anjo que me guardou. Quando eu saía de uma visita, tarde da noite, por uma rua escura, onde tinha muitas árvores que tampavam as luzes dos postes, de repente um ônibus da Itamaraty, do Expresso Itamaraty, que fazia São Paulo a Santa Fé do Sul, entrando pela cidade de Votuporanga, ele entrou e ele parou, e o motorista abriu a porta e perguntou para mim se eu estava indo para a rodoviária. Eu falei assim: não, eu não estou indo para a rodoviária, eu não estava com mala, eu não tinha a aparência de quem iria viajar. No entanto, eu falei: olha, eu vou até ali próximo. Ele falou assim: então entra aqui. Eu entrei dentro daquele ônibus, aquela porta fechada para trás, tudo escuro, e ele me levou até a praça central de Votuporanga, me deixou, e dali eu fui para a igreja onde eu estava hospedado.
Aí eu fiquei a pensar e a matutar, por que que um ônibus que só para em rodoviária, ele é proibido pegar passageiros em meio ao caminho? Ele parou para me dar uma carona. Eu pergunto a você, se fosse um camarada que passasse de carro ali, desconhecido, e abrisse a porta do seu carro, você entraria? Nem eu entraria, eu agradeceria, mas eu continuaria andando a pé. Mas tinha que ser um ônibus. Eu não sei se era o horário dele, eu não sei se era ele, se Deus colocou aquele ônibus, eu não sei. Eu sei que apareceu para mim, e eu vou conversar com Deus quando eu estiver no céu. Eu falo assim, eu quero saber o nome do anjo que me guardou aquela noite. Porque foi para mim um anjo do Senhor que foi enviado. Eu não sei, naquele trajeto poderia ter alguma situação que poderia tirar-me a vida. Portanto, meus irmãos, Ele guarda, Ele coloca os seus anjos para que nós sejamos sustentados e impedindo assim que nós nos tropecemos. No versículo 13, o leão e a cobra, o versículo 13 diz assim, pisarás o leão e a áspide. A áspide aqui é cobra, cobra venenosa, representa uma força e a violência. Se refere a Satanás e seus anjos demoníacos que estão a todo instante procurando alguém para tragar. Eles estão ao nosso derredor. Como Cristo derrotou o diabo na cruz, pisando na cabeça da serpente, o diabo não tem poder contra eu e você que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Preste bem atenção. O diabo não tem poder sobre todos aqueles que um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode apossar do corpo e da mente daqueles que são santos e fiéis. O diabo, ele não pode contra o servo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, meus irmãos, ele não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E em Cristo Jesus nós pisamos a cabeça da serpente. Para a glória do Senhor. Nós não temos que ter medo do diabo. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode até nos assustar com uma careta feia. Mas a palavra de Deus nos ensina que o diabo, assim como seus anjos, transformam em anjos de luz, ele transforma em anjos de luz e os seus diabos em ministros da verdade. Por você ver, o diabo não vem com garfinho, chifrinho e capinha vermelha e preta para te assustar. O diabo é muito mais que isto. Às vezes a gente fica meio assustado com algumas coisas, mas creia no Senhor, que o Senhor vai te livrar de todas as circunstâncias adversas. Amados, o Salmo termina nos versículos 14 até o versículo 16, com a confirmação do próprio Deus, de que Ele, de fato, é o nosso refúgio. A partir do versículo de número 14, diz assim, que Ele se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, esse salmo termina mostrando que Deus nos livra com o seu amor, põe-nos a salvo, responde às orações dos seus servos, está com eles na angústia, livrando e o glorificando, saciando-o com longevidade e lhe mostrando a salvação. Para concluir, meus irmãos, há uma condição para viver à sombra do Altíssimo e receber as bênçãos descritas no Salmo 91. Eu disse isso para princípio e gostaria de retornar. É necessário que você arrependa-se dos seus pecados. É necessário que você olhe para a cruz e veja o grande sacrifício que Cristo fez por você, ao dar a sua vida para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna. E você tem que crer nisto. Se você não crer, se você tiver apenas o assentimento intelectual de que Cristo fez,
na sua vida, eu quero dizer para você que você ainda não teve Jesus. Esses tempos atrás, quando eu estive de férias, eu fui conversar com uma senhora que estava ali junto na piscina. Ela disse que frequentava uma igreja presbiteriana, e quando eu perguntei se ela era membro, ela falou assim: não, eu não sou membro, eu sou apenas frequento. Ah, então você não fez a sua pública profissão de fé, você não foi batizada? Ela falou assim: não fui. Aí eu fiz uma pergunta para ela, né, se ela tinha certeza que se morresse ela iria para o céu. Ela falou assim: não, eu tenho. E eu falei assim: qual a resposta a essa certeza? Ela falou assim: a minha fé, eu tenho uma fé muito grande. Aí eu pergunto para as pessoas: se elas têm uma fé muito grande, então por que elas não se inclinam a fazer a vontade do Senhor Jesus, descritas na sua palavra, onde que o Senhor Jesus ordena: ide por todo mundo, batizai, pregai o evangelho, batizando-os, né, e discipulando-os. Essas pessoas não estão dispostas a isso. As pessoas apenas têm um sentimento intelectual, elas são mais apegadas à sua religião do que propriamente ao Deus verdadeiro. Elas não querem entregar o seu coração a Jesus, elas relutam. Talvez elas se assentem nos bancos da igreja, elas ouvem a palavra do Senhor, mas elas são resistentes, porque elas acreditam que aquilo que elas creem é melhor daquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter a Cristo Jesus, ou sermos convertidos por Cristo Jesus. Amados, nós precisamos disso. As pessoas precisam entender que sem Jesus elas nunca estarão à sombra do onipotente Deus, nunca estarão à sombra não estarão seguros, não estarão habitando no esconderijo do Altíssimo. Elas precisam entender que elas estão à mercê de Satanás, que é o seu Deus, e tapa a sua mente, não permite que a voz do Evangelho penetre no seu coração e transforme a sua vida. Elas estão ainda perdidas nas trevas do pecado, dizendo que creem em Cristo Jesus, mas na verdade elas não assumem um compromisso com Jesus, porque assumir o compromisso de Jesus é abandonar o pecado, é arrepender-se daquilo que você faz, é mudar de vida. E as pessoas não querem mudar de vida, elas querem continuar na sua vida, elas querem continuar crendo naquilo que elas creem, mas elas não querem mudança de vida. Amados, arrepender-se é olhar para a cruz e ver a graça de Deus por nós através do seu Filho crucificado. É render-se a Cristo, render a Cristo a vida, para que Ele se torne o seu Salvador e Senhor. Assim, você se tornará filho de Deus e dedicará a sua vida a servi-lo. Deus é fiel com todos os seus filhos, aqueles que confiam nele. Viver à sombra do Altíssimo significa confiar completamente em Deus, depender dele, colocar toda a sua vida nas mãos dele. Isto é um passo de fé. Confiar que Deus esteja no controle de todos os perigos e problemas. Ninguém neste mundo pode oferecer maior proteção e auxílio nas horas fatídicas do que Deus. Contudo, esse salmo nos coloca uma pulga atrás da orelha, a ficarmos intrigados com tão lindas palavras, quando nós questionamos: e por que há tantos cristãos que sofrem e outros tantos foram mortos? Onde está aquele que é altíssimo e tem a sua sombra? E quem é aquele que é o esconderijo para nos proteger? Os filhos de Deus, meus irmãos, não estão ilesos de morrerem de uma enfermidade, ou numa batalha, ou num acidente, ou outra coisa qualquer. Em algumas situações, Deus livra os seus servos milagrosamente, no meio de uma situação difícil, como livrou Daniel dentro da cova dos leões, como livrou os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Contudo, em outras situações, Deus permite que eles sejam martirizados,
assim como Paulo foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero, Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário, e tantos outros que nós vemos por aí na história. Então nós poderíamos pensar o seguinte: esse salmo é uma mentira? Não, pois aquele que vive à sombra do Altíssimo e Onipotente, ainda que sofra os reveses, sejam martirizados neste mundo, tem a promessa garantida de uma vida vitoriosa depois da morte. É o já e o ainda não. Eu já vivo o reino de Deus aqui na terra, mas ainda não o vivo plenamente como na glória. Contudo, eu creio que muitas dessas passagens, dessas circunstâncias narradas no texto, se cumprem em nós, mas nós não a percebemos no nosso dia a dia. De repente você passou por uma rua e logo depois teve um acidente e as pessoas que estavam naquela esquina atravessando morreram e você não morreu. De repente veio uma epidemia, uma pandemia, como veio, muitos tiveram a enfermidade e morreram, mas você não morreu. Às vezes você passou por alguns momentos difíceis, mas você não morreu. Você está aqui louvando ao Senhor. Graças ao Senhor, dentro da nossa igreja, dos membros, nós não perdemos ninguém de Covid, graças ao Senhor. Apenas tivemos um membro que foi detectado não, foi feito o exame, foi dado como se tivesse morrido de Covid, mas depois o resultado não foi Covid, que foi o caso da nossa irmã Nicinha. Deus nunca abandona os seus fiéis, queridos. O importante é você saber que em meio às circunstâncias mais adversas, Ele não abandona os seus fiéis. Você vai atravessar, você vai confiar totalmente em Deus, ao atravessar os problemas, sabedor de que Ele não falha, mesmo em circunstâncias periclitantes. Ele estará lá para acudir, ou então para nos ajudar a atravessar o vale da morte. Mas creia, quantas vezes você foi livrado de momentos, de acidentes, de situações complexas, e você nunca percebeu que foi livrado? Você nunca soube que Deus te livrou, mas Ele te livrou. Porque nós geralmente olhamos para esse texto e olhamos para a circunstância que nós vivemos. Ah, Senhor, essa peste que está aí, me guarda dela. Às vezes teve uma outra peste em outra circunstância que você atravessou por ela e nem percebeu que Deus a livrou, e você nem pediu para Deus que te livrasse. De repente você estava passando por um determinado lugar, tinha ali alguns assaltantes prontos para te assaltar, mas você passou ali, Deus não permitiu que eles o vissem. Não permitiu que eles o vissem você. Simplesmente você passou. Amados, é assim que Deus nos guarda. Às vezes nós ficamos pensando que esse salmo ainda não ocorreu na nossa vida, mas pode ter certeza que ele pode ter ocorrido muitas e muitas vezes. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu passei por aquela circunstância, eu não acredito que eu passei por ali. Às vezes nós falamos: nossa, eu fui bem, atravessei aquele negócio. Não, foi Deus que atravessou para você, Deus que te segurou nas mãos, Deus que colocou você no colo. Apesar das perseguições, o ódio que suportamos por causa da morte de Cristo, e tudo de tétrico que o Salmo expõe, não nos faz separar do amor, pois a nossa fé não depende das circunstâncias. Não é isto, não é o terror noturno, não é a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola o meio-dia, os 1000 que caem ao teu lado e 10.000 à tua direita. Não será nada disso que vai te tirar do amor de Deus, porque essas circunstâncias são apenas circunstâncias, porque o amor de Deus para comigo e o meu amor para com Deus não depende de circunstâncias. Mesmo que eu atravesse esses problemas pela permissão de Deus, como Jó atravessou.
Jó era um homem íntegro, um homem puro, um homem que temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, Deus permitiu que o diabo viesse e o tocasse, e trouxesse todas aquelas circunstâncias adversas. Por que aconteceu com Jó? Ele blasfemou contra Deus? Não, porque não são as circunstâncias que medem a nossa fé e o nosso amor para com Deus. Pelo contrário, nosso amor para com Deus e a nossa fé são vistas em meio às circunstâncias críticas que atravessamos. A Bíblia nos ensina que nada, coisa alguma, poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A Bíblia ainda faz uma narrativa, não seja espada, tribulações, tristeza, ela vai fazendo uma lista de coisas ruins. Nada nos separará do amor de Cristo. A Bíblia nos ensina que a nossa fé não depende das circunstâncias. Se você abrir, por exemplo, se puderem abrir para mim aí, o Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19, eu quero convidar os irmãos a lerem comigo esse texto, vai ser colocado na tela. Abacuque 3, 17 a 19, diz assim, vamos juntos ler? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrancadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia, eu o quê? Me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 11 até o versículo número 13. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso, meus irmãos. O texto do Salmo 91 fala que Deus nos protege. Eu creio que Ele nos protege em muito mais circunstâncias que nós imaginamos. Mas eu posso afirmar para você que nós nunca entendemos que foi livramento de Deus. Mas eu posso dizer para você uma coisa: mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, é isso que importa. É isto que é o Salmo 91, que mesmo nos momentos mais críticos, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Certamente, as assolações que o texto se refere é mais espiritual do que material. Por mais que venham as reveses da vida, os filhos de Deus não serão destruídos espiritualmente. Certamente, ao final, Deus vai livrar desse mundo perverso aqueles que se abrigam dele, e nós viveremos com Cristo eterno, no abrigo celestial, no lugar eterno, na presença de Deus, na glória eterna. Certamente, ao final, Deus vai livrar esse mundo perverso. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?